Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. E hoje nós vamos estudar um dos conflitos mais importantes da história, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu no início do século XX, entre os anos de 1914 e 1918. Este conflito envolveu vários países de diferentes continentes e transformou completamente a organização política social do mundo. Antes da guerra, a Europa vivia um momento de muita rivalidade, impulsionada também por ideias que fortaleciam a disputa entre nações. Uma das principais foi o nacionalismo, que valorizava muito a cultura, a história e os interesses de cada povo, levando muitos a acreditarem que o seu país era superior aos outros. E essa mentalidade aumentou ainda mais a tensão entre os governos. Além da questão ideológica, existia também razões econômicas e territoriais. Os países europeus disputavam o controle de terras na África e na Ásia, buscando obter matérias-primas para suas indústrias e mercados para vender seus produtos. Para se sentirem mais seguros e fortalecidos diante dessa concorrência, eles começaram a firmar acordos e formar alianças militares. Deste processo surgiu dois grandes blocos. Tríplice Aliança, que era formada inicialmente pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E do outro lado estava a Tríplice Entente, que era composta por França, Inglaterra e Rússia. Essas uniões fizeram com que um problema entre dois países se transformasse rapidamente em um conflito de proporções mundiais. O acontecimento que serviu para dar início à guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, ocorrido na cidade de Sarajevo. A partir daí, as declarações de guerra começaram a acontecer e os combates se iniciaram. Nos primeiros meses tiveram um período chamado de guerra de movimento. Nessa fase, as tropas se deslocaram com rapidez e realizavam ataques e avançavam pelos territórios com o objetivo de vencer a guerra de forma mais rápida e definitiva. A estratégia era conquistar o espaço e derrotar o inimigo, e em pouco tempo, sem deixar que os conflitos se estendessem por muitos anos. Porém, essas ideias de vitória rápida não deu certo. E a partir de 1915, a guerra mudou completamente de característica, dando início à fase conhecida como Guerra de Trincheiras. Como nenhum dos lados conseguia avançar, os soldados cavaram valas compridas e profundas no solo, onde ficavam instalados por muito tempo para se proteger dos tiros e dos ataques dos inimigos. Essa situação deixou os combates paralisados durante anos. As condições dentro das trincheiras eram muito ruins. Havia muita lama, frio intenso, falta de higiene e alimentação, que causava a propagação de diversas doenças. Além disso, foi nesse período que começou a ser usado novos tipos de armas tecnológicas, como os tanques de guerra e o gás tóxico, que tornaram os conflitos ainda mais violentos e causaram um número enorme de mortes. Resumindo, a Primeira Guerra Mundial foi o resultado de anos de disputa política, econômica e ideológica e começou com movimentações rápidas, mas ficou marcado principalmente pela longa duração e pela dificuldade enfrentada por todos os envolvidos. Os acontecimentos desse período mudaram os rumos da história mundial e trouxeram muitas lições importantes. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a compreender melhor o tema e se preparar melhor para o estudo. Deixe seu like aqui e até a próxima aula.